Olá, boa noite. Quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus. Deus possa abençoar a sua vida abundantemente. Eu tive pesquisando e vendo nas redes sociais e observei que diversos pastores têm produzido alguns textos, produzido alguns vídeos falando sobre a questão da esquerda, dizendo que a esquerda é do diabo, enfim, demonizando a esquerda, que não devemos votar na esquerda, que o crente que vota na esquerda não tem como ele ascender aos céus, não coaduna com a questão do evangelho. E eu quero dizer para você, nessa noite, que isso me causa uma grande indignação. É uma abominação quando pessoas que têm interesses facciosos chegam a dizer, a produzir essas inverdades essas que já eram produzidas desde a velha República. E depois do alto golpe de Getúlio Vargas, 1930 até 1937 a 1945, isso perdurou e continuou sendo assim, induzindo as pessoas, produzindo contra a esquerda, contra o pensamento filosófico à esquerda, que a esquerda é do mal, representa o mal, quando isso não é verdade, né? Se você tiver a curiosidade e puder pegar até na sua Bíblia mesmo, você vai entender que não há fundamento para essa questão, né? Não há. Nós observamos aí pastores famosos produzindo aí esse tipo de coisa, e eles não são pobres, né? Por isso é que eles também são oligarcas, eles também pertencem à burguesia, eles não são pobres. Por isso é que eles tendem a atacar a esquerda, porque a esquerda, por natureza, ela defende o proletariado. Isso desde a Revolução Francesa, quando surge esses dois termos, direita e esquerda. Se você observar e for um cara inteligente, curioso, procure na Revolução Francesa, procure conhecer que eram girondinos e jacobinos. Aí você vai entender a origem da direita e da esquerda. Vai entender quem defendia a esquerda e o que defendia a esquerda. Vai entender o que defendia a direita e o que fazia a direita. E quem era a direita. Então, direita e esquerda são termos que surgem lá atrás, que não tem nada a ver com a demonização que se faz. Porque se você pegar os fatos históricos, e eu como licenciando em História, futuro professor de História, bacharel em Teologia e capelão, conheço e pesquisei muito bem o tema que estou falando para vocês. Se pegares os fatos históricos e pegar o pensamento filosófico político da direita, vocês vão observar que eles nunca falam de Adolf Hitler. Que desde 1929, Hitler foi inflamando com as mesmas questões que hoje estão aí. Com o apoio dos pastores e dos padres, Hitler levou a Alemanha à Segunda Guerra Mundial, matando mais de 6 milhões de judeus. Da mesma forma, Benito Mussolini na Itália. Extrema-direita. Ora, vamos falar também da esquerda. Stalin, Lenin, são sanguinários. São coisas históricas que ocorreu dos dois lados. Isso não quer dizer que a esquerda seja o demônio, o pensamento filosófico, até porque hoje todas essas teorias que foi formulada por eles, principalmente pelos filósofos utópicos, elas caíram por terra. Hoje o que nós temos, na verdade, é a social-democracia. Não existe mais e não vai existir no Brasil e nunca existiu comunismo no Brasil. Existe o Partido Comunista, mas ele não governa pelas diretrizes de Karl Marx. Ele governa através
da Constituição Brasileira de 88, a Constituição Cidadã. Então, eu peço a você que pegue a sua Bíblia, e na sua Bíblia, no capítulo 13 de Romanos, diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que hoje existem, foram ordenadas por Deus. Então, a gente há de entender que tanto o político de esquerda, tanto como o político de direita, eles são determinados pelo próprio Deus, né? Então, será que Deus só põe pessoas, só constitui autoridades de direita? Não. Então não há fundamento para mim dizer que a esquerda não é de Deus. Então, meus amigos e irmãos evangélicos, tome cuidado. Isso é voto de cabresto, né? Estude um pouquinho mais. Pesquise um pouco mais, para que você possa entender que às vezes você está sendo coagido a votar em uma pessoa que você não quer votar. O voto é livre. Você quem decide em quem votar, né? Quantas coisas trouxeram, quanto folclore falaram acerca quando o Lula ganhou as eleições de 2003. Disseram que ele ia fechar as igrejas, disseram que ia mudar a cor da bandeira, isso no pleito para que ele não viesse ganhar as eleições. Mas Deus não está nesse negócio, né? E Deus o constituiu naquela época, o próprio Deus também o permitiu a sua saída, o próprio Deus permitiu a derrocada da Dilma, tudo é Deus, o processo histórico, porque a história está na mão do Senhor. O Senhor, ele ainda é o controlador da história, nada foge, nada. Isaías já dizia em Isaías 13, 43, 13, operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Se Deus assim o permitir, que entre Lula, que entre Bolsonaro, que entre a Simone Tebet, é Deus que está permitindo. Então isso eu não tenho que mentir, eu não tenho que produzir mentira para tentar favorecer candidato A ou candidato B. Não. É Deus. É Deus que constitui, conforme Romanos 13, versículo 1 ao 3. É Deus que constitui. E não há nenhuma autoridade que não seja constituída por Deus. Observe a palavra de Deus quando Pilatos disse para Jesus: Jesus, não sabes tu que eu tenho poder para te soltar e para te prender? Jesus disse: poder nenhum teria sobre mim se do alto não te fosse concedido, não te fosse dado. Então é Deus que dá o poder às autoridades, independente que ela seja de esquerda, de direita, de centro-esquerda, de centro-direito, independe, é Deus. Portanto, não há fundamento para me demonizar nem a direita e nem a esquerda, porque ambos pensamentos, e existem outras correntes filosóficas políticas, não é só esquerda e nem direita, e tem centro, centro-esquerda, centro-direita, enfim, né? Como falava Durkheim, a terceira via, nem socialismo, nem capitalismo. Durkheim falava isso. Então, meus amados, o que eu quero dizer, amanhã exerça o seu direito de voto, e o voto é livre. E não se sinta coagido a votar nem A e nem B porque o seu pastor falou. Porque ele não está falando verdade. Isso não é verdade, né? Ah, não, mas porque a esquerda defende pautas que é contra a palavra de Deus. Muitos falam assim. Ora, meus amigos, sempre que houve mundo, as pautas da esquerda em Sodoma e Gomorra, é Deus que trata. Não sou eu que vou tratar. A palavra de Deus tem que se cumprir. Se
Eu estou tentando ajudar a Deus, Deus não precisa de ajuda, pois Ele é que tem o controle da história. Falei para diversos irmãos, não adianta a gente querer tentar de forma não impedir que alguém chegue a poder, a gente não tem esse poder, porque é Deus que constitui as autoridades, seja ela de esquerda, seja de direita, seja de centro. Portanto, meu amado, exerça seu direito com fé e com autoridade e com consciência política. E eu digo que Deus em Cristo vos abençoe.